Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Viviane Pina e hoje, para comemorar 1000 inscritos no nosso canal, eu trouxe uma surpresa maravilhosa para vocês, uma peça incrível, um oratóriozinho de preto velho. Tô tão feliz, queria agradecer a vocês pela audiência, por vocês estarem aqui ajudando o meu canal a crescer. Isso me motiva cada vez mais. Então eu decidi fazer essa peça aqui, ó, em comemoração, porque os pretos velhos, eles são muito importantes na minha vida, eles que me dão caminho. E se esse canal tá crescendo, eu acredito que tenha muito a ver com eles, né? Até porque a minha aula que mais assistida, na verdade, não só eles, mas como o seu Zé também, a minha aula mais assistida aqui no canal são dos pretinhos velhos e do seu Zé Pilintra. Espero que vocês gostem da aula, não esqueça de deixar seu like aqui, curtir, compartilhar e se quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, tem o link aqui na descrição. Bora pra aula? Então vamos começar a fazer a nossa aulinha em comemoração aos 1000 inscritos, né? Hoje eu vou fazer duas formas diferentes. Vou ensinar vocês a usarem o molde, vou deixar aqui no link da descrição, né? E manualmente, tá? Nós vamos começar fazendo a cabecinha com o molde. Vou usar esse moldezinho aqui. Aqui eu tenho 10 gramas de massa, pele morena. Massa bem sovadinha, ó. Vou vir aqui, vou fazer uma bolinha, vou fazer uma coxinha pra gente encaixar aqui nesse molde. Para fazer no molde também, a massa tem que estar bem lisinha, tá? Porque senão depois racha. Aí eu vou vir aqui, ó, na profundidade da boquinha e vou fazer dessa forma. Ó, soltar, o rostinho fica desse jeitinho, ó. Tinha uma bolinha branca ali, mas não tem problema. E nós vamos trabalhar com molhinho resinado hoje, tá? Não vamos mais fazer pintura. Esse olhinho aqui, ele é tamanho PP. Vou passar aqui a medida pra vocês. Tudo que eu usar, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês poderem ter acesso, tá? Mas vocês podem comprar na loja perto da casa de vocês, sem problema nenhum. Ó, o olhinho, ele tem 0,5, tá? É o PP. Ó, vou colocar esse olhinho posicionado aqui, ó, entre o narizinho. Colocando com a mão, que a minha pinça sumiu. Ó, posicionei. Venho aqui, ó, e dou uma afundadinha para esse olhinho não soltar. Ele já vem com uma colinha, tá? Tá desse jeitinho aqui. Ele já vem com uma colinha, e aí é só vocês afundarem para poder fixar. E agora, a gente vai fazer manualmente, tá? Para quem não tem como comprar um molde agora, a gente vai fazer essa cabecinha manualmente, que é basicamente igual às outras cabecinhas que a gente já tem aqui no canal, porém, essa aqui vai com olhinho resinado, tá? Ó. Mesma coisa, 10 gramas de massa, bolinha bem sovadinha. Vou vir aqui na mesa, vou achatar essa carinha. Ela vai ficar com mais ou menos 2 centímetros. Vou vir aqui no meio, ó, e vou fazer a marcação, tá? Vou vir ajustando para tirar essa marcação da testinha aqui. Vou dar uma achatadinha aqui na mesa para ficar fofinho. Tira um pouquinho essa linha aqui do lado, de baixo, né? Suavizar, na verdade, né? Com a mão bem levinha. Ai, tem a mão pesada, também tem, igual eu sempre falo. Vou pegar meu marcador de boquinha. Ó, vou vir aqui e vou fazer uma marcaçãozinha. E já vou marcar o olhinho. Por quê? Para vocês terem uma noção de onde vocês vão colocar esses olhinhos, né? Para você ter como se fosse um guia, né? Ó, vou passar um pouquinho de cola, pegar uma bolinha bem miudinha, ó. Bem pequenininha. Isso aqui ainda tá grande, ó. Nada, uma farpelinha. Tá vendo? Desse tamaninho aqui, ó, bem pequenininho. Vou vir aqui, passar um pouquinho de cola e vou colar aqui no meinho, desse jeito, tá? E agora a gente vai colocar os olhinhos.
Quem não tem molde pode fazer dessa forma, não vai deixar de fazer porque não tem molde, tá? O molde, ele ajuda, como eu sempre falo, no processo de produção, você fazer bastante. Ó, narizinho, vim aqui, coloquei um olhinho, outro narizinho, ó, outro olhinho, vim aqui na lateral, do outro lado e coloco. Achato esse olhinho. Ó, e vou colocar pra secar, tá? Agora, o que que nós vamos fazer? Eu tô com esses 2 pedacinhos aqui de isopor, que a gente vai fazer o tronquinho dos pretos velhos. Pode ser qualquer isopor. Esse aqui veio na minha geladeira, então toda vez que tem alguma coisa de isopor, eu reaproveito, eu guardo pra poder usar, porque a gente, né, sabe como é que é artesã. Então, mas pode ser qualquer isopor, você vai cortar nesse tamanho aqui, ó. Ó, a largura dele tá com 2 e a altura 1,5, tá? Assim que você vai fazer. Só marcar no isopor, vir aqui, ó. Esse aqui é vamos supor, o isopor que você tem na sua casa. Vem aqui, pega uma canetinha, ó, vou marcar 2. Vem aqui, primeiro marca a altura, aqui, ó, 1,5. Vim aqui, ó, marquei 1,5. E aqui em cima eu vou marcar 2, ó. 2. Então, eu sei que daqui, ó, aqui embaixo eu vou marcar 2 também, ó. Pra poder ter uma noção da onde vai, ó. É só vir, ó. Vai ser desse tamanho. Aí vem com estilete, com muito cuidado e corta, tá bom? Nós vamos usar massa marrom pra fazer a cobertura desses tronquinhos. Vocês podem vender tanto no oratório, que eu mostrei, como podem vender avulso, tá? Massa bem sovadinha. Vou vir aqui e vou esticar. Vou ensinar 2 formas também, com o marcador e marcando com a mão, para quem não tem ferramenta. Vou esticar essa massinha. Passar um pouquinho de olhinho aqui para não... Essa aula vai ficar um pouquinho grande, mas vai valer a pena, tá, gente? Ó, estiquei. O que eu quero é cobrir todo o isopor. Então, o que que eu vou fazer aqui? Vou vir, vou cortar aqui no meio. Não importa se tá... Ai, Vivi, mas não tá retinho. Não tem problema nenhum, não vai ficar reto aqui no tronco, ó. Aí eu venho aqui, posiciono. Vou jogar essa massa pra cá, ó. Vou vir girando aqui, circulando. Vou fechando, vai ficar com ar, é um fato. A gente vem com um palitinho de dente e fura, ó. Vem aqui na lateral. Um tronco, ele não é aquela coisa retinha, uniforme. Então, você não precisa... É só uma alusão, né? Do que seria o tronco. Então, ele não precisa estar todo lisinho, nada disso. O que ele precisa é não ter ar dentro. Ó, esse aqui, o meu, não ficou com ar, tá? Aí, como que eu vou fazer para quem não tem ferramenta? Eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer, ó, as marcações. Desse jeito aqui, ó, vai riscando. Assim. Com o que você tiver na sua casa. Riscar com delicadeza para não rasgar essa massa, tá? Ó, riscando. Risco aqui na lateral. Aqui na outra lateral também. Ó. Tá? Desse jeito. Então, nós vamos fazer o outro. E o outro eu já vou fazer com o meu marcador de tronco. Igual eu sempre falo para vocês lá no nosso grupo do WhatsApp, né? Com o tempo, vocês vão começar a fazer investimento nessas ferramentas, que vai dar agilidade no trabalho de vocês. Ó, vou pegar a mesma coisa, ó. Dobrei, aqui sobrou um pouquinho mais, eu vou tirar esse excesso, porque não tem necessidade de ficar esse excesso aqui. Tirei. Vou vir aqui, ó, vou fechar. Vou fechar do outro lado.
Tá vendo? Olha como ele é. Ele já tem a marcação, tem esse nozinho aqui também. Então dá pra você fazer trabalhos maiores, trabalhos menores. Cortei lateral. Vou dar uma apertadinha pra ir tirando todo o ar desse tronquinho. Ó, esse aqui também não tá com ar. Pode passar cola, igual eu sempre falo, né? Pode passar cola pra poder fixar melhor a massa no isopor. E agora eu venho com o meu tronquinho e vou marcando, ó. Marco aqui, ó. Como é que é mais rápido, tá vendo? Ó, aí aqui o nozinho, ó, vou colocar aqui do lado pra fazer, ó. Desse jeitinho. E aí a gente vai reservar, deixa secar, ressecar pra gente poder trabalhar, tá? Agora nós vamos fazer o chapéuzinho do nosso pretinho velho. Que também tem molde. Gente, hoje em dia pra tudo tem molde, né? Mas você também tem que saber trabalhar, porque não é simplesmente você pegar o molde, botar ali e colocar de qualquer jeito, né? Você também tem que saber trabalhar o molde. O molde, ele vem pra te facilitar, mas ele te dá até basicamente pronto. Porém, não é, como eu vou dizer, você tem que tirar rebarba, né? Enfim. Molde tem pra tudo, mas também tem que saber usar. Então, hoje eu tô fazendo das duas formas. Só que hoje, eu vou fazer só o chapéuzinho na mão, mas eu tenho esse molde aqui, ó, que tem dois modelinhos de chapéu. Tem esse e tem esse. Ó, um pedacinho de massa. Deixa eu ver quantos gramas tem aqui. A bolinha que eu separei. Ah, tá aqui. Balancinha também vou deixar na descrição aqui do... Já tem até aqui também no canal, em algumas descrições, porque é extremamente importante, né? Porque ela mede pesos pequenos. Ó, tem 13,5 de massa. Aqui a gente tem uma bolinha de 20. Então, o que que eu vou fazer? Vou cortar ela no meio. Com muito cuidado, tá, gente? Ó, vou cortar aqui no meio essa bolinha. Com cuidado pra não cortar a mão. Vou pegar só uma parte. Vou passar um pouquinho de óleo aqui em cima pra essa massa não grudar, porque eu quero que ela solte. E vamos esticar a nossa massinha. Dá uma esticadinha. Não é pra ser uma massa muito fina, tá? Aqui vou esticar. Vou usar um cortadorzinho redondo. Ó, então, nós vamos usar um cortador. Esse cortador, ele tem... É um joguinho da Blue Star, como eu sempre falo, tem 5 centímetros. Ó, cortei. Vou vir aqui, ó. Tirei um pouquinho a rebarba, mas a gente vai mexer nele ainda, então não tem muito problema. Vou vir aqui em cima, ó, no meio. Pegar aqui no meio e vou abaixar isso aqui, ó. Vou encostar aqui na mesa, ó. Cuidado pra não sair do lugar, porque sai, tá? Na hora que você tá fazendo, ó. Vou vir aqui na mesa e vou fazendo isso aqui, ó. Desse jeitinho. Isso aqui a gente vai deixar dar uma ressecada. Depois que ressecar, ó, vou ajeitando aqui a beiradinha, pra não ficar aquela coisa grossa. É igual eu falo, gente, vamos fazer? Vamos. Porém, vamos fazer com capricho, né? Ó, desse jeitinho aqui, vou tirar essa massinha aqui. Vai ficar desse jeitinho. Posso vir fazendo umas marcaçõezinhas. Aqui, ó. Tá? Na beirinha, se quiser, com delicadeza. Fazendo igual um joguinho da velha, ó. Pronto. E aí, a gente vai deixar reservadinho, vai secar assim, tá? Por isso que eu pedi pra botar o olhinho aqui dentro. Pra quê? Pra quando essa massinha tiver ressecada, ela não grudar aqui, aí a gente consegue tirar, tá bom?
Então, vamos deixar esse aqui ressecando. Agora, a gente já fez o tronquinho, nós já fizemos o chapeuzinho e a cabeça. Então, a gente vai agora para a montagem do corpinho. Ó, para a montagem do corpinho, eu tô aqui com 3,5 gramas de massa, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, você vai vir aqui, massa bem sovadinha, massinha branca. A gente vai fazer, ó, uma bolinha bem lisinha. Depois, a gente vai dar uma alongadinha. Deu uma alongadinha. Aqui, ó, ele vai ficar de altura com 1,5 e de largura com 1, tá? Desse jeito. Vamos fazer o quê? Fazer a marcação da blusinha do nosso preto velho. Então, vou vir aqui, eu vou fazer uma linha aqui, outra linha aqui, e vou vir aqui no meio e vou fazer, ó, umas marcaçõezinhas, ó, pra fazer como se estivesse imitando o botãozinho, tá? Aqui na parte de cima, eu vou dar uma boleadinha aqui assim, ó, uma fundadinha, porque a gente vai precisar botar um pescocinho nele. Então, eu vou vir aqui com um pedacinho pequenininho, façam, deixa eu ver se dá pra medir, mas eu acho que não dá. Não faça um pescoção, por favor, faça um pescocinho pra ficar bonitinho, delicadinho. Ó, não dá pra medir, tá? Então, na reguinha aqui, ele deve ter meio. Isso aí, ó, meio, tá? Vou vir aqui, faço uma bolinha, dou uma esticadinha de leve, vai ficar assim. Passo um pouquinho de cola, venho aqui, ó, no meinho e coloco aqui, tá? Desse jeitinho. Dá mais uma alongadinha, que conforme eu fui mexendo, deixa eu ver aqui o tamanhozinho que ficou com a alongadinha que eu dei, pra ficar bem certinho pra vocês. Ó, tá com 2 agora, tá? E a lateral continua com 1. Vou deixar reservado pra gente poder... Esse aqui precisa ressecar. Corpinho da vovó, mesma coisa. 3,5 gramas. Vamos fazer a mesma coisa, mesmo. Só que a gente não vai fazer marcação no corpinho da vovó. Ó, fiz a bolinha, tô vindo aqui com o meu dedinho, ó, ajeitando aqui só a lateral. Então, aqui tá o corpinho da preta velha, tá? Mesmo tamanho que nós fizemos. Dá mais uma alongadinha aqui, 2. 1 de largura, tá? Mesma coisa, vou vir aqui em cima, vou dar só uma boleadinha assim, ó. Coisinha bem pouca, pra gente poder colocar o pescocinho dela. Vocês podem fazer também, caso vocês prefiram, ao invés de fazer nesse tonzinho de pele aqui, que a pele morena, vocês podem fazer no tom de preto, tá? Fazer ela pretinha. Ó, mesma coisa, bolinha bem pequenininha, que não tem pesagem. Dou só uma alongadinha, passo cola. A minha cola aqui, que já secou, que eu boto aqui na mesa. Antes eu colocava na mão, né? Ó, vem aqui. Coloco aqui esse corpinho. Desculpa, esse pescocinho. E aí, a gente reserva também, porque pra trabalhar precisa tá mais sequinho. Tá bom? Agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aqui, eu já tô com um tronquinho sequinho, porque ele diminui de tamanho, como eu sempre falo pra vocês, tá? Essa aqui é a mesma, essas daqui são as mesmas medidas que eu passei pra vocês, ó, a diferença de um pro outro. Então, conforme ele seca, ele vai ficar menorzinho, tá? Então, tem que deixar, dar uma ressecada também nesse tronquinho pra poder fazer o trabalho. Agora, a gente vai começar a fazer a perninha do preto velho, tá? Então, ó... Tô aqui com, aqui tá 6,1, pode ser 6. Então, para a perninha do preto velho, 6 gramas. Nós vamos fazer um rolinho. Alongadinho e grossinho, tá? Aqui tá com 4, tá? Aí, a gente vai pegar o nosso tronquinho, que a gente já vai montar o corpinho aqui, direto no tronquinho, ó. Vou dobrar aqui no meio. Dá uma olhadinha aqui na altura, ó. Vou dobrar no meio, dar uma puxadinha aqui nessa perninha.
Vou passar cola aqui nesse tronquinho pra colar ele, ó. Vou vir aqui, passei um pouquinho de cola aqui e vou passar aqui em cima. Vou posicionar aqui, ó, na parte de baixo, pouquinho pra baixo, que a gente vai fazer o furinho pra entrar o pezinho, então não precisa colocar muito estreito aqui, porque senão essa massa vai subir. Então, um pouquinho mais pra baixo. Vou vir aqui, ó, com o peitinho da minha mão e vou empurrar aqui. Ah, Vivi, achatou. É pra achatar mesmo, tá? Pra fazer dessa forma aqui, ó, como se ele tivesse sentadinho. A perna vai ficar mais grossinha e aqui vai ficar achatadinho mesmo, tá? Ó, aí eu vou vir aqui, vou fazer uma bolinha aqui embaixo, um furinho, né, pra gente poder colocar o pezinho do preto velho. Vou fazer uma marcaçãozinha aqui nessa calça. Vou fazer a marcaçãozinha aqui do outro lado, tá? E vou vir aqui novamente, ó, com um boleadorzinho e vou fazer só uma caminha pra encaixar esse corpinho aqui que nós fizemos. Desse jeitinho aqui, tá? Vou passar cola aqui nesse corpinho. Vou colocar aqui. Olha, tá vendo? Começando a nascer o nosso pretinho velho. Vou vir aqui, ó. Vou dar uma achatadinha com o meu dedinho. Pra poder fixar bem esse corpinho. E depois, quando ele começar a secar, ele não ficar muito solto do corpo. Então, eu venho aqui, pode ser com o dedo, pode ser... Opa! Pode ser com um pincelzinho, com o que vocês tiverem, ó. Fazendo um carinho, tá? Desse jeitinho. Vamos colocar os pezinhos do preto velho. Ó, para o pezinho do vovozinho, a gente vai colocar com 0,5 gramas, tá? Pega 2 pezinhos. Ó, 0,5. Com a massinha no mesmo tom que a gente fez a cabecinha. Bem pequenininha, ó. Vou fazer uma bolinha, uma coxinha alongadinha. Outra coxinha alongadinha. Vou passar cola aqui na pontinha, vou botar aqui, ó. Aqui que eu coloco, eu já, ó, dobro, tá? Botei de novo, dou só uma apertadinha, uma leve apertadinha. Ó, tá vendo? Tá reto, ó, lateral, pra vocês poderem ver. E aí, eu venho aqui, ó, e dou uma achatadinha assim pra cima, tá? Coloco aqui na mesa e ajusto. Pra ele ficar com o pezinho desse jeitinho aqui, ó. Vai ficar achatadinho. Tá? Ó, dessa forma. E aí, a gente vai deixar ressecando um pouquinho pra gente poder colocar a cabecinha e finalizar o nosso pretinho velho. Agora, a gente vai fazer o corpinho da nossa preta velha. Para a sainha da vovó, eu tenho aqui 6 gramas também, tá? A gente vai fazer o mesmo processo, a gente vai botar já essa vovozinha sentadinha no tronco. Então, a gente vai pegar aqui, ó, vamos fazer uma bolinha, um pouquinho alongadinha, vou dar uma achatadinha aqui assim, ó, só um pouquinho. Mesma coisa, vou passar cola direto no tronco. Pode ser com pincel, tô passando com o dedo, ó. Passei cola aqui, tá? Vou fazer o mesmo processo do vovô, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o tamanho. Tá com 2,5. Vou dar uma achatadinha aqui na mesa, pra ela ficar um pouquinho mais reta na parte de baixo. Vou colocar aqui, ó, um pouquinho pra baixo. Só um pouquinho, porque a vovó a gente ainda vai trabalhar um pouquinho essa saia, então, é um pouquinho só pra baixo. Mesma coisa, peitinho da mão, jogo aqui em cima, ó. Vai ficar desse jeitinho aqui. Vou dar uma achatadinha aqui, ó. Tá? Aí, eu já vou fazer a marcação aqui, ó, do pezinho num cantinho, no outro cantinho, tá? E aí, eu venho aqui, ó, eu gosto de usar a minha esteca agulha, mas eu perdi. Então, eu vou fazer com um palito de dente, pra gente poder fazer essa marcaçãozinha aqui da sainha dela, ó. Dá uma achatadinha aqui. Vem aqui, ó. Faço essa marcaçãozinha aqui, ó, pra fazer como se fosse a marcação de uma saia, ó. Babadinho. Aqui na parte de cima a mesma coisa, ó. Dou uma achatadinha pra encaixar o corpinho dela. E vamos usar para os pezinhos
a mesma quantidade de massa que a gente usou para os pezinhos do vovô, 0,5, tá? 1, 2. Mesma coisa. Para quem tá chegando agora aqui no canal, nós temos um grupo do WhatsApp, onde eu tiro dúvidas, né? As meninas têm uma troca bem legal, conversam entre elas, trocam dicas, né? Às vezes eu não posso ali, não tô muito online, porque eu tô em feira, então elas se ajudam. Se você quiser fazer parte desse grupo, além de ter moldes, né? Disponíveis gratuitamente lá no nosso Drive, dentro do WhatsApp, para quem trabalha com bonequinho de pano, super fácil fazer o orixazinho. Também tem uma aula aqui bem legal no YouTube, de uma Oxum, só que ela é uma Oxum de 20 centímetros, ela é bem grandona, a boneca tá chegando aí, né, a gente já tá entrando em agosto, daqui a pouco chega o Dia das Crianças, né, dos Ereis, então, quem quiser se preparar aí pro Dia dos Ereis, tem a aulinha de Mãe Oxum aqui. Esse molde não é gratuito, né? Ele tem um valor simbólico pra gente manter o canal. É só entrar em contato comigo caso você queira adquirir a apostila. O link vai estar aqui embaixo também, tá? O link do grupo do WhatsApp vai estar aqui e o link para adquirir a apostila também. Então, vamos lá, ó. Bolinha, mesma coisa que a gente fez com o pretinho velho, a gente vai fazer com a vovó, ó. Vou vir aqui, vou passar cola. Pezinho, ó, como é que tá? Vou empurrar. Achatei. Do outro lado, a mesma coisa. Ó, achatei. Bota aqui embaixo. Ó, meu dedo tá encostando aqui assim, ó, levemente. Só pra fixar um pouquinho o pezinho dela no chão. E aí, a gente vai colocar o corpinho da nossa vovozinha. Aqui, igual a gente fez. Passei colinha. E vamos ajustar aqui também, ó. Com muito amor, com muito carinho, tranquilidade, sem mão pesada, devagarinho, gente, sem pressa, sem pressa. Ó, vou dar uma achatadinhazinha aqui, pra esse... Vou vir aqui com a marcaçãozinha novamente. Tá? E aí, a gente vai deixar reservadinho também, pra esperar secar, pra gente fazer o restante da montagem. Precisa estar ressecado pra gente trabalhar, porque senão quando enfiar o palito aqui, pra gente poder colocar a cabeça, o que vai acontecer? Vai achatar tudo, tá bom? Nós vamos fazer o cruzeirinho, né, porque nós estamos fazendo um oratório de Preto Velho, e aí eu sei, né, por que Preto Velho? Por que eu escolhi a aula de Preto Velho pra comemorar esses 1000 inscritos? Porque Preto Velho é tudo na minha vida, né? Trabalho com vó Benedita há mais de 20 anos, e sou muito grata por tudo que ela é. Então, não tinha como fazer um vídeo de 1000 inscritos aqui no canal se não fosse prestigiando essa linha que eu amo tanto, né? Então, a gente vai fazer o cruzeirinho pra colocar. A gente vai botar o casalzinho de Preto Velho e o cruzeirinho. Então, como eu faço cruzeirinho? Eu tenho um moldezinho de cruz, né? Um cortadorzinho, pode ser qualquer cortador, tá? E aí, a gente vai... usar. Então, assim, eu vou usar essa cruz menor. Essa cruz aqui, ela tem 5 centímetros, tá? Depois ela encolhe bem, então ela fica com mais ou menos aí 3,5 centímetros. Vou pegar a minha massa marrom, porque a cruz é de madeira, né? Ou você pode fazer branca, eu faço sempre de madeira. Então, peguei um pedacinho de massa aqui, que a gente... Essa cruz, ela não pode ficar, quando você for cortar, muito fina, porque a gente vai espetar o palito pra colocar no cruzeiro, tá? Ó, então, vem aqui, vou dar uma esticadinha nessa massa. Vou mostrar mais ou menos pra vocês. Ó, ela tem que ficar assim, ó. Aqui tá rachadinho, mas não tem problema, porque a gente vai cortar aqui no meio, tá vendo? Ela tem que ficar... nessa espessura aqui. Que não dá pra medir a espessura, não. Fica pouquinho, ó. 0,5 centímetro, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar... Tem umas reguinhas niveladoras, que são essas aqui, ó.
São vários tamanhos de reguinha. Acho importante mostrar pra vocês, né, que tem material que auxilia, ó, essas reguinhas niveladoras. Então, aí você pode colocar aqui, ó, de um lado e do outro e fazer. Essa daqui é mais grossinha, tem essa aqui, tem a mais fininha. Eu quase não uso, sou sincera. Comprei, mas uso muito pouco, porque eu já tô acostumada no olhar. Então, vem aqui, ó. Deixa eu limpar aqui um pouquinho que tá meio sujinho. Ó, vou cortar essa cruz. Ó, vou tirar. Eu tinha que ter passado um pouquinho de óleo na mesa, né? Mas acabei não passando. Ó, tirei. Cheio de rebarba. Vou deixar assim? Obviamente que não, né? Que eu vou vir aqui com a tesoura. Eu gosto de vir com a tesoura. A gente pode passar o pincel, eu até passo, mas quando tem muito excesso, eu gosto de vir tirando com a tesoura, porque ao mesmo tempo que você nivela, essa massa ela vai para algum lugar, né? Ou seja, geralmente ela vai para a parte de trás da cruz. E como não tem nenhuma base na parte de trás para poder esconder, ó, aí eu venho aqui, ó, e vou tirando essa rebarbinha, ó, tá? Pra quando secar, não ficar aquela coisa feia, mal acabada. Então, a gente vem e dá um jeitinho nessa zoeira aqui, ó. Aí, o que que eu vou fazer? Gente, pode fazer a mesma técnica do tronquinho, de fazer com a estequinha, marcaçãozinha riscando. Eu vou vir aqui e vou fazer com o meu marcador. Fiz uma marcaçãozinha aqui. Vou ajeitar, cuidado para não deixar ela ficar muito torta, tá? E aí, a gente coloca também para secar. E como que eu vou fazer a base, né? Pra gente colocar esse oratório. Eu vou pegar, vou misturar massa branca com um pouquinho de massa preta. Pra gente fazer o cinza. Que, inclusive, esse cinza vai dar pra gente usar pra fazer o cabelinho do preto velho e a barbinha. Então, eu vou fazer um pouco mais, tá? Porque eu já deixo guardado, porque eu uso muito. Ó. Vou botar um pouquinho mais. Eu vou vir aqui, ó. Tá vendo? Olha a quantidade de massa branca para a quantidade de massa preta. Deixa eu olhar aqui. Aqui tem 45 gramas de massa, porque é 45,80. E aqui tem 2,5. Então, a gente vai misturar essa massa branca com preta para fazer o tom de cinza, tá? Esse oratório, ele fica muito lindo, gente. Olha, vendo super bem. Eu sei que vão perguntar, Vivi, por quanto você vende? E lá no grupo do WhatsApp eu costumo dar uma estimativa de preço, porque cada região é uma região. Aqui no YouTube tem gente do Brasil inteiro. Inclusive, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Deixa aqui nos comentários de onde você tá falando, né? Se não tá lá no WhatsApp, quer entrar, o link tá aqui, hein? Tá aqui na descrição. Tá perdendo. Então, assim, aí lá eu costumo dar umas dicas, aqui eu não dou porque o vídeo no YouTube, ele é bem atemporal, né? Então, hoje a gente tá em 2025, daqui a 5 anos já vai ser um outro momento, e aí já vai ser um outro valor. Então, e também depende de cada religião, ó, de cada região e o tempo que você vai gastar fazendo a sua peça, o valor do seu produto, do insumo, né? Que você vai usar. Então, não costumo deixar muito aqui na descrição, mas no grupo do WhatsApp eu sempre dou uma dica de por quanto pode vender. E vou fazer um vídeo também ensinando vocês a precificar as peças. Ó, então aqui, ó, já tá misturadinho. Vou vir aqui, vou esticar. Para fazer o cruzeiro, a massa tem que ser mais grossa, tá? Que é como se fosse tijolos, vamos dizer assim, tá? Então, também vou usar um marcador de pedras, ó, tá? Então, o que que eu vou fazer agora aqui? Eu vou vir aqui e vou cortar 3 partes. Vou fazer com a régua, tá? Pra vocês poderem ver que dá pra fazer. Deixa eu passar um pouquinho de
óleo aqui na minha mesa, olhinho. É olhinho corporal, tá, gente? Ó. Vou passar também um pouquinho de óleo aqui na minha régua. Esse lado aqui é o mais fino, o lado mais fininho, pra não ficar grudando, tá? Então, vou vir aqui, ó, aqui, vou tirar um pedaço. Vou tirar outro pedaço aqui. Vou deixar assim, tá? Aí, vou vir aqui, ó, vou pegar uma parte maior. Vou já passar o tamanho pra vocês. Outra parte mais fininha. E outra mais fininha. Tá? Venho aqui, tiro o rebarba. Vou aqui, essa aqui é a parte de cima. Bota pra cá. É a parte de cima? É. Então, eu vou vir aqui e ainda vou cortar na metade. Que é onde vai entrar a cruz. Tiro o rebarba. Pra não ficar feio aqui, a mesma coisa, ó. Tiro a rebarbinha. Desse jeito. Mais uma, ó. Essa aqui é a parte de baixo, tá? Ó, e vou vir fazer a marcação com o meu marcador de pedra, ó. Marco em cima, marco na lateral. Como eu falei, tudo isso vai estar descrito aqui, tá? Todos os materiais eu vou deixar aqui no link, com o link para vocês adquirirem, ó. Aqui, mesma coisa na parte de cima, tá? Então, ó, parte de baixo, tem 4,5 centímetros de largura por 2,5, altura meio centímetro. Parte do meio, 4, 1,5. Parte de cima, peraí, aqui, ó, 2, quase 1,5, tá? Um pouquinho menos do que 1,5. Essa parte aqui do meio eu vou dar uma cortadinha que eu esqueci, gente, desculpa, tá? Aqui, ó, só um pedacinho, eu vou passar a medida de novo pra vocês, ó. Ó, esse aqui tá com 3,5, tá? A parte do meio, 3,5. Continua a mesma largura. Vou vir aqui, ó, vou passar cola em tudo. É pra passar cola em tudo, porque se ficar sem cola, o que que vai acontecer? Vai secar, essa massa vai começar a subir. Vou vir aqui no meinho, ó, e vou colar desse jeito. Vou pegar esta outra parte aqui da parte de cima, onde a gente vai colocar a nossa cruz, ó. Passo cola em tudo, meu dedo tá cheio de cola, ó. E vou colar aqui também no meio, tá? E vai ficar desse jeito aqui, ó, o nosso cruzeiro. E a cruz, ela vai entrar aqui, ó, nessa parte de cima, tá? Quando tiver seco. Então, botem tudo para secar antes de fazer. Biscuit é isso. É gostoso de fazer, mas precisa ter paciência. Se for fazer correndo, o que que vai acontecer? Não, vai ficar uma peça bonita, vai ficar uma peça mal acabada. E o tempo que você gastou modelando, né, fazendo tudo com muito carinho, você estraga tudo no final. Então, respeitem o processo de secagem das peças, tá bom? Então, vamos deixar secando a cruz e o nosso cruzeiro, pra gente, junto com as outras peças, pra gente finalizar todo o oratório. Ó, aqui eu tô com 0,5 gramas e a gente vai fazer o cachimbinho dos pretinhos velhos. Nós vamos fazer uma bolinha, ó, com o dedinho, vamos fazer igual um microfone, tá? Aí eu vou vir aqui, ó, vou fazer um furinho. Já tá pronto o cachimbinho. Mas se eu quiser dar uma levantadinha, eu seguro aqui, ó, e puxo um pouquinho pra cima, pra ele ficar arqueadinho assim. Mas se você não quiser, não tem problema, pode fazer ele dessa forma retinho, tá? Se achar que fica mais fácil. Ó, mesma coisa aqui. Desse jeitinho, ó.
tá? Eu gosto de dar uma arqueadinha. Aí coloca pra secar. Pro corpinho dos pretos velhos, ó, a gente vai pegar o palitinho de dente, vamos encaixar aqui. Esse corpinho já tá ressecadinho. Pego o palitinho de dente, espeto aqui até chegar no tronquinho, tá? Infelizmente, na hora que eu estava fazendo isso, eu achei que o vídeo tava... Achei que tava gravando e não estava, né? Então, enfim, acabou que perdeu o momento que eu coloquei, né? E aí também não tem como eu tirar, porque senão essa massa vai soltar. Mas não tem mistério. Só enfiar o palitinho aqui, ó. Pegou o palitinho, enfiou aqui até chegar aqui. Se essa massinha aqui tiver mais molinha, tipo, tiver só ressecadinha, você consegue enfiar até o tronquinho, tá? Nós vamos começar a fazer, antes de colocar a cabecinha aqui no preto velho, nós vamos pegar e vamos fazer a pinturinha desse roxinho. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, logo no início, é que na hora que for fazer a cabecinha, faz umas marcaçõezinhas assim, ó. Só ir riscando aqui, tá? Pra fazer o roxinho, pra ele não ficar um roxinho mais lisinho, pra ele ficar com um tracinho como se fosse a ruguinha, tá? Da cabecinha do preto velho. Então, a gente vai começar... Eu vou trabalhar os dois pretinhos velhos com a cabecinha que a gente fez no molde, tá? Mas aqui, ó, tá a cabecinha sem o molde. É só usar, pra você que não tem molde. E a gente vai fazer o seguinte, ó. Com o meu pincelzinho, eu vou umedecer meu pincel com a minha tinta acrílica branca. Eu vou fazer a sobrancelha, os cílios da vovó e o cabelinho também da vovó, ó. Vou vir aqui, vou tirar o excesso. Vou diluir um pouquinho isso aqui. Pegar um pouquinho de tinta. Ó. Meu pincel bem depositadinho na pontinha, ó. Eu vou vir aqui, esse aqui eu vou fazer o vovô, então eu venho aqui e faço só uma sobrancelha, ó. É um tracinho, ó. Peguei aqui, ó. Reto, tá? Sobrancelha de preto velho desse jeitinho aqui. O da vovó, a gente vai fazer uns cíliozinhos. Ó, do outro lado. Mesma coisa. E vou fazer a sobrancelha também no mesmo formato, ó. Pra baixo e desce. Do outro ladinho aqui, ó, pra baixo e desce. A diferença aqui da vovó é que a gente vai fazer uns fiapinhos de cabelo, tá? Que vai sair do paninho de cabeça dela, ó. Então, eu venho aqui, ó, puxo aqui, ó. 1, 2, 3, tá? Aqui do ladinho também vou puxar um cabelinho. E do outro lado também. Tá? Desse jeitinho aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês melhor. Limpar o pincel, né? Porque senão ele resseca e a gente perde o pincelzinho. Ainda mais esse mais fininho. Então, assim, ó. Cabelinho, a franjinha aqui do lado, como é o... Esqueci o nome que se dá aqui do ladinho, mas enfim, dá pra vocês entenderem. E aí, a gente vai colar essa cabecinha pra começar a trabalhar, tá? A vovozinha e o vovô. Nós vamos fazer um furinho aqui, ó, na parte de baixo da cabecinha da vovó e do vovô, ó. Vou pegar a minha colinha Tec Bond. Vou vir aqui, ó, vou colocar um pinguinho aqui no buraquinho, ó. Tá? Aí, eu venho aqui, esse é o vovô. E colei a cabecinha. Ó, vou vir aqui e vou colocar um pinguinho de cola aqui na cabecinha da vovó. E vou espetar aqui. Desse jeitinho aqui, tá? Aí, o que que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui. Vamos botar o paninho de cabeça primeiramente da nossa vovó. Aqui tem 6 gramas de massa. Vou fazer uma bolinha
e vou, ó, achatar com o meu polegar pra gente poder colocar esse paninho de cabeça. Ó, vem aqui, deito a vovozinha aqui, arrumo aqui a parte de trás, venho aqui, ó, puxo pra frente só um pouquinho, fica redondinho aqui, tiro a marca de dedo, ó, alisando, tô alisando, tá? Ó, com o peito da mão eu venho alisando aqui pra tirar a marquinha de dedo. Vou vir aqui, vou fazer umas marcaçõezinhas aqui assim, ó. Desse jeito. Desse jeitinho aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Vou vir aqui agora com um pedacinho de massa, vou fazer um rolinho. Vou esticar essa massinha aqui. A gente vai fazer um rolinho pra colocar em volta como se for... É o torso, né? Como se a gente fosse... Tivesse passando paninho em volta da cabecinha dela. Ó. Achato. Aqui tem 15 centímetros. Muito importante agora essa parte, tá? Essa parte ela é importante porque se você pegar e somente colar esse paninho aqui, o que que vai acontecer? Depois que ele secar, ele pode dar uma aberturinha. Dá pra resolver? Dá. Dá pra enxertar, mas a gente não quer ter esse trabalho, né? Então, a gente vai fazer da forma que deve ser, ó. Pincelzinho, vou passar cola. Ó, passar colinha aqui em volta. Na parte da frente, tá? Ó, eu vou vir aqui, vou colocar aqui no meinho, ó. E vou vir circulando essa cabecinha. Parte de trás, venho aqui na frente, ó. Aqui eu vou cortar, tirei com o meu próprio dedo, aí eu venho aqui, ajeito. Aqui, ó, nessa outra parte aqui, ó, que a gente colou, a gente vem, ó, acertando com a mão, tá? Ó, com o dedo. Pra ficar desse jeitinho aqui. Agora, com o restinho que sobrou, a gente vai fazer um nozinho que a gente vai colocar no meinho ali da cabeça dela, ó. Eu venho aqui, ó, e vou girando, ó. Ó. Tá? Girei. Vou arrebentar um pedacinho, porque senão vai ficar muito grande esse nozinho, ó. Dou uma achatadinha, passo cola aqui na parte de trás. Colinha, venho aqui na frente, aqui no meinho e colo. Desse jeitinho aqui, tá? Aí, nós vamos colocar o cabelinho do vovô, porque quando for colocar o braço, a gente já coloca em todos eles. Aqui tem aquela massa cinza que a gente fez pro cruzeiro, só que pra mim está muito cinza. Então, eu vou misturar mais um pouquinho de branco. Vou pegar aqui, ó, um pouco desse cinza. Branco, como sempre, mais quantidade, tá? Porque eu quero clarear. Então, eu vou colocar um pouco de massa branca pra clarear mais fazer aquele cabelinho grisalhinho, né? Pode colocar ele branquinho? Pode. Eu não gosto muito, não. Eu prefiro colocar um cabelinho cinza pra imitar o grisalho, tá? Então, ó, peguei um pouco de massa branca. Vocês cheguem no tom que vocês acharem que vai ficar bom pra vocês. Vou sovar aqui pra misturar essa massinha. Ó, fica um cinza bem mais clarinho. E daqui a gente vai tirar o cabelinho dele e a barbinha, tá? E o bigodinho. Mesma quantidade de massa, 6 gramas, para fazer o cabelinho do vovô. Ó, bolinha, mesmo processo. Achato. Venho com o meu vovozinho aqui, ó, coloco ele aqui. Puxo um pouquinho aqui pra frente. E aqui no meio que eu vou puxar mais, ó. No meio eu vou puxar até aqui, ó. Pra ficar desse jeito, tá? E aí eu vou fazer umas marcações. Você pode usar uma escovinha de cabelo pra deixar o cabelinho mais crespinho, igual eu já fiz aqui. Só que esse aqui eu vou fazer com a marcação, tá? Ó. Vou vir marcando esse cabelinho. Desse jeitinho aqui, pra frente.
Aqui também, primeiro eu faço a frente para depois fazer a parte de trás, tá? Aí, vou vir aqui na parte de trás e vou jogando aqui. Vai entrar o chapéuzinho dele, que já tá prontinho ali, que nós fizemos no início dessa aula. Vai ficar assim. Agora, a gente vai botar a barbichinha. Para a barbinha, eu vou usar 1,5 gramas, 1,6, tá? Ó, massinha sovada. Faço uma bolinha, boto aqui na mesa, vou esticar uma pontinha, outra pontinha. Ó, esticar aqui na mão, tá? Uma pontinha, porque a mesa tá escorregando por conta do óleo. Mas pode fazer na mão também, ó. Vai ficar desse jeito aqui. Aí, eu vou vir aqui e vou achatar. Aí, eu vou vir aqui e vou fazer a marcação. Ó, meinho, vou fazer, ó, várias marcaçõezinhas aqui, ó. Tá? Desse jeito aqui. Vou vir aqui no meu pretinho velho, eu vou marcar aqui, vou botar embaixo da boquinha, ó, e vou trazer para cá, tá? E aí, eu vou pegar o meu pincelzinho e vou fazer isso aqui, ó. Vou unir essa barba nesse cabelo, ó. Assim, do outro lado a mesma coisa. Vou vir e vou retocar essa marcação do cabelo, ó. Mesma coisa, ó. Ó, aqui também já tá marcadinho. Vem aqui em cima, dou mais uma marcaçãozinha. Só pra não ficar aquela coisa retinha. E agora, a gente vai botar o bigodinho. O bigodinho não tem medida, tá? Então, é uma bolinha, você vai vir aqui, ó, vai fazer, vai dar uma esticadinha. Vou amassar, vou dar uma cortadinha aqui no meio e vou dobrar, tá? Ó, vai ficar desse jeitinho, a gente vai pegar aqui, ó, vai colocar aqui pertinho do nariz dele, ó. Tá vendo? Já tá virando um vovozinho, ó. Faço, reforço a marcação, venho aqui, ó, e reforço a marcaçãozinha aqui, tá? Para o bracinho, eu tô aqui com 1,5, tá? De massinha branca. Nós vamos pegar 4 pedacinhos de 1,5, porque a gente vai fazer 2 bracinhos do vovô, 2 bracinhos da vovó. Então, a gente já vai fazer direto, tá? Porque aí a gente já vai vir colando. Então, ó, 1,5, vou vir aqui, ó, vou fazer uma bolinha e vou dar uma alongada nessa bolinha, ó. Fazer aqui na mesa, ó. Vou dar uma alongadinha. Desse jeito aqui, tá? Aqui um pouquinho mais fino, aqui um pouquinho mais grosso. E ela está com... Esse bracinho tá com 2,5. Então, nós vamos fazer 4 bracinhos de 2,5, tá? Uma bolinha. Pra você não precisar ficar medindo toda hora o mesmo braço, você vem aqui, ó, coloca um do lado do outro, que você vai ter uma referência, né? Do mesmo tamanho. Fez um, mediu... Faz a referência, coloca do mesmo tamanho. Que aí, você vai saber que aqui, ó, um do ladinho do outro, você vai ver que tem 2,5, tá? Mais um bracinho. Bolinha. Dou uma alongadinha. Vou vir aqui, ó, vou fazer um furinho pra poder entrar a minha mãozinha. Mais um. E aqui, eu vou partir, eu não vou partir, né? Vou fazer uma marcaçãozinha bem de leve, ó. Vou puxar. Vou fazer isso nos 4 bracinhos, tá? Ó. Aqui, aqui. Aí, o que eu vou fazer? Vamos passar cola nesses bracinhos que a gente vai colar agora, os bracinhos dos vovôs. Vem aqui, passo cola em um bracinho, venho no outro, ó, dou uma sujadinha. Eu costumo fazer assim. Então, eu venho aqui, ó, eu vou botar aqui que vai estar segurando a ervinha. E o outro vai estar com a mão voltada pro cachimbo. Então, eu venho aqui, ó, e coloco dessa forma. Outra mesma coisa. Passo cola em um, venho aqui e boto aqui, ó, vovozinha. Estadinha a mãozinha pra cima. Mãozinha que vai com cachimbinho, opa, também.
Aqui. Desse jeitinho aqui, assim. Ó, para imitar rodinha, eu compro essas florezinhas artificiais. Então, pra vovó, eu vou colocar na mãozinha dela um galinho com uma florzinha branca, tá? Tem uns que tem até imitam rosinha. E pro vovô vai ser arrudinha, ó. Então, vou pegar aqui e vou tirar desse jeitinho os 2 pedacinhos. E a gente vai colocar a mãozinha nesses pretinhos velhos. Vou pegar aqui 2 bolinhas bem... Não é grande, tá? Não vai dar nem pra pesar. 4 bolinhas. Porque, ó. 1, 2. Ó, pra mãozinha, eu vou pegar aqui, ó, uma bolinha que tem 0,5. Ó, fiz uma bolinha, vou achatar. Vou vir aqui, vou cortar a mãozinha dela, tá? E vou girar assim, ó, pra poder colocar o cachimbinho. Então, nós vamos colocar o cachimbinho aqui, ó, passei um pouquinho de cola no cachimbinho. Coloquei aqui, ó, vou vir aqui. Passei cola na mãozinha, vou colocar aqui, ó. Cachimbinho da vovó. Ervinha, mesma coisa, ó, bolinha. Fiz uma coxinha, ó, aperto. Vou fazer o cortezinho da mão. Aí, o que que eu vou fazer? A vovó vai ficar com uma florzinha. Então, eu vou pegar aqui, vou passar cola na pontinha dessa flor e vou vir aqui, ó, e vou dobrar aqui, tá? Aí, vou passar colinha aqui nessa pontinha pra gente encaixar na mãozinha dela, ó. Desse jeitinho aqui, ela vai ficar assim, tá? Ó, cachimbinho na mãozinha, florzinha na outra. O vovô, mesma coisa. Só que o vovô não tá com a florzinha, né? Ó, então, vem aqui. Pra mãozinha, faço uma bolinha, uma coxinha alongada, dou um cortezinho. Mãozinha que segura o cachimbo, ó, dou uma afundadinha aqui pra baixo. Passo colinha no cachimbo. Vou vir aqui, vou colar. Vou vir aqui na mãozinha dele, ó. Vou colar aqui, só que eu quero o cachimbinho do vovô na boquinha dele. Então, eu vou passar um pouquinho de cola aqui, ó, na boquinha. E vou colar esse cachimbinho aqui, ó. Vou trazer esse cachimbinho aqui pra boca dele e vou botar aqui, ó. Ajustar. Ó, vai ficar desse jeitinho aqui, tá? E a outra mãozinha com a erva. Tá benzendo, né? O vovozinho tá benzendo. Ó. Mesma coisa, bolinha, coxinha alongada, cortezinho. Passo cola na minha folhinha. Ó. Prendo aqui e viro. Mesmo processo, ó. Se quisesse, poderia colocar uma bengalinha, tá? Mas eu quero fazer com a ervinha, que os 2 estão rezando. Nós vamos colocar agora o chapéuzinho. Lembra que nós fizemos um chapéuzinho, ó? Já tá ressecadinho, vocês vão vir aqui, ó. Viu como sai com facilidade? Então, eu vou vir aqui, vou passar cola Tec Bond aqui, ó. Aqui por dentro, em volta. E vou colar na cabecinha desse vovô. Tá? Desse jeitinho aqui. Pode botar ele assim, se quiser, pra trás. Então, ó, os nossos 2 pretinhos velhos estão dessa forma aqui. E aí, nós vamos fazer agora a parte onde vamos montar nosso oratório. Aqui, ó, nós já temos o cruzeiro já um pouquinho ressecado. Tenho a cruz, eu vou pegar aqui um palito de dente, ó. Vou vir aqui, ó, e vou girando dentro dessa cruz, ó. Girei. Tá assim, enfiei o palitinho, vou vir aqui, ó, quebrar um pedacinho, vou vir aqui no meio. Vou fazer um furinho aqui pra ajudar, né, a entrar esse palito. Vou passar uma colinha aqui. E uma colinha aqui e vou colocar aqui, ó, espetadinho.
Vai ficar desse jeito. E aí, a gente vai fazer agora a montagem do nosso oratório. Ó, eu tô aqui com essa base de pinos, né? Que eu sempre falo pra vocês que eu gosto muito de usar. Essa base aqui, ó, ela tem 12,5, tá? Ela é 12 por 12,5. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, vou fazer bolinhas, tá? Pra decorar essa base. Então, eu tenho aqui um pinta-bolinha, tá? Geralmente você compra, vem dois. Vem um com a bolinha mais fininha, com a pontinha fina e esse daqui. Então, a gente vai usar esse gordinho aqui. E aí, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui primeiro a minha tinta acrílica brilhante, branca. Ó, vou vir aqui, vou molhar e vou vindo aqui, ó, fazendo as marcações. Sempre que for fazendo, você vai ter que ir molhando aqui. Ó, vou dando uma distância, porque entre o branco, a gente vai colocar a tinta preta, tá? Ó, faço toda a volta. Ó, agora eu limpei, né? E a gente vai colocar as bolinhas em preto. Também tinta acrílica, brilhante preta. A gente vai pegar e vai fazer o mesmo processo das bolinhas brancas, tá? Entre a bolinha branca eu coloco uma preta, ó. Se não quiser, pode deixar crua também. Vou deixar secar essas bolinhas antes de começar a fazer a montagem para não ter perigo de borrar, tá? Então, nós vamos fazer a montagem do nosso cruzeiro e dos nossos pretinhos velhos. Eu vou vir aqui, primeiramente, eu vou posicionar o meu pretinho velho e a minha pretinha velha para ver aonde eu vou colocar esse cruzeirinho, ó. Já vi a forma que eu quero, ó, deixei a vovozinha aqui. Vou passar com a linha Tec Bond aqui, ó, no pezinho também, tá? Ó, vou vir aqui e vou posicionar. Não passe muito pra não ficar manchando a madeira, tá? Ó, coloquei a vovozinha. Agora vou fazer a mesma coisa no vovô, ó. Pezinho. Vou colocar ele bem aqui pertinho dela. Não precisa ser nessa ordem, tá, gente? Na ordem que vocês quiserem. Aqui do lado, eu vou colocar o cruzeirinho. Ó. Esse jeitinho aqui, venho aqui do ladinho, ó. Colo o cruzeiro. Gosto sempre de dar um charminho na peça, né? Tipo, colocar uma coisinha diferente. Então, eu uso muito matinho artificial. Então, eu tenho esse aqui, ó. Pode ser o que vocês encontrarem na cidade de vocês, tá? Eu gosto muito de usar esse aqui. Eu venho aqui, ó, tiro essa parte de baixo e divido isso aqui ao meio. Pra poder colar ali. Puxar aqui pra baixo, ó. Venho aqui e corto aqui. Aí, com a minha colinha branca, eu vou fazer um furinho aqui do lado, ó. Vou mostrar pra vocês. Vou fazer um furinho aqui. E um outro furinho do outro lado, tá? Aí, eu vou pegar, com a minha colinha branca, eu vou passar aqui na pontinha desse matinho que eu coloquei. Vou vir aqui, ó, vou espetar aqui atrás, ó, botando ele pra trás do oratório. Vou vir com outro, vou espetar aqui também. Tem que passar cola, tá? Porque senão vai soltar, ó. Desse jeitinho. E aqui a gente vai colocar uma velinha que eu vou mostrar pra vocês. É uma velinha de Richô, tá? Eu geralmente uso, coloco uma velinha de Richô aqui pra vender desta forma. Vou mostrar pra vocês. Ó, são essas velinhas aqui, ó, tá? Aí eu costumo colocar aqui, né? Fica soltinho. Tenham gostado dessa aula, foi feita com muito carinho, né? Pra agradecer os 1000 inscritos que estão aqui no meu canal. Esse oratório aqui, ele é muito, muito fofo. Agradeço aos Preto Velho pelo caminho que eles sempre me dão. Não esqueça de curtir, deixar seu like, comentar, né? Que assim vocês ajudam o meu canal a crescer e eu posso trazer mais peças lindas assim pra vocês. Quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, o link tá aqui na descrição. E na descrição também vai estar todos os materiais com link para vocês poderem comprar.
Beijos, até a próxima aula. Tchau, tchau.